Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Finanças Pessoais e nessa aula 7 vamos falar um pouquinho sobre investimentos no mercado financeiro. Lembra-se dos agentes superavitários e dos agentes deficitários, aqueles que têm dinheiro sobrando e aqueles que necessitam de dinheiro? Pois bem, tais agentes podem ser pessoas, empresas ou muitas vezes o próprio governo. E o mercado financeiro possibilita o encontro dos agentes superavitários e deficitários. Na prática, é o mercado financeiro que interliga empresas, pessoas e governo para que cada um desses agentes possa suprir suas diferentes necessidades. Quem tem excesso de dinheiro, que é no caso o agente superavitário, empresta àqueles que têm pouco dinheiro, que são os agentes deficitários. Isso é feito através do mercado financeiro. O mercado financeiro ele pode ser dividido em duas partes. A gente tem o mercado de crédito e o mercado de capitais. O que nos interessa mais de perto é o mercado de capitais, pois é aqui que encontramos o mercado de ações, que é a renda variável, e o mercado de dívidas, que é a renda fixa, nos quais podemos fazer, por exemplo, a nossa poupança. Diz a teoria de finanças que quanto maior o risco, maior deve ser o potencial de retorno de suas aplicações. Eu vou repetir, quanto maior o risco, maior é o potencial de retorno de uma aplicação que nós fazemos, né? Então, ao se considerar essa tese, pessoal, nós verificamos que o investidor, de forma geral, encaixa-se em um dos três perfis abaixo, quando pensamos em sua capacidade de assumir riscos. O primeiro perfil é o perfil conservador, que é caracterizado quando o investidor não pode ou não deseja correr riscos e o seu objetivo com o investimento é proteger o seu patrimônio. Um segundo perfil também é aquele moderado, onde o investidor admite correr riscos desde que não sejam tão elevados em troca da chance de obter maior rentabilidade para o seu dinheiro. Seu principal objetivo ainda é proteger o patrimônio. E temos um investidor agressivo, que é aquele arrojado, onde seu principal objetivo é aumentar o rendimento sobre o patrimônio e por isso ele não se intimida em aplicar grande parte de suas economias em mercados mais arriscados. Então, ser conservador, moderado ou agressivo em seus investimentos dependerá da expectativa de quando atingir seus objetivos e resgatar suas aplicações. Mas é importante destacar que quanto maior o prazo, mais tempo temos para administrar nossos investimentos, portanto, podemos ser mais arrojados em nossas aplicações. Agora, se a sua expectativa é utilizar suas economias dentro de um curto prazo, por exemplo, como 5 anos, ser conservador em seus investimentos é a melhor alternativa para se minimizar as possibilidades de riscos. Bem, pessoal, nós vamos falar sobre 3 aspectos a considerar quando alguém resolve investir. O primeiro deles é a liquidez. Liquidez é o grau de facilidade com que podemos converter um ativo, que é um bem de investimento, em dinheiro. Quanto mais fácil e rápido pudermos converter um ativo em dinheiro, maior será a sua liquidez. Em certos casos, nós precisamos de liquidez em nossos investimentos. Por exemplo, se guardamos o dinheiro esperando uma boa oportunidade de negócio, nós devemos investir em ativos com alta liquidez, pois aparecendo o negócio aguardado não teremos muito tempo para realizá-lo. Se estamos guardando dinheiro para possíveis emergências, também devemos privilegiar a liquidez. Então, se você pretende usar um recurso financeiro em algum tempo, a gente tem que pensar bastante nesse primeiro aspecto aí, que é a liquidez. Um outro aspecto a ser considerado em qualquer investimento é a segurança. E a segurança diz respeito ao risco percebido pelo investidor. Como já sabemos, investir significa assumir riscos para obter retornos desejados e, de acordo com o nosso perfil, podemos estabelecer o grau de risco que estamos dispostos a assumir em função dos retornos esperados. Se não estamos dispostos a assumir riscos, vamos investir em aplicações conservadoras. Se somos mais arrojados, se estamos dispostos a assumir riscos maiores, devemos investir em aplicações mais agressivas. O último aspecto que deve ser levado em conta em qualquer investimento é a rentabilidade.
E a rentabilidade nada mais é que o retorno que esperamos obter com o investimento efetuado. E devemos ter em mente que os três aspectos nunca se encontram no mesmo tipo de investimento. Não podemos ter um investimento líquido, seguro e rentável ao mesmo tempo. O mais comum é encontrarmos tais aspectos em grupos de dois. Isto é, num determinado investimento, por exemplo, teremos liquidez e segurança, mas com baixa rentabilidade. No outro teremos liquidez e rentabilidade, mas para isso assumimos maiores riscos, no caso menor segurança. Finalmente, em outro temos segurança e boa rentabilidade, sem contudo termos o que? A liquidez. Eu queria falar um pouquinho também sobre os tipos de investimentos. No mundo das finanças pessoais, muito se fala da importância do equilíbrio financeiro. De fato, é importante equilibrar as contas, especialmente quando se está em uma situação de endividamento, mas viver numa situação de perfeito equilíbrio financeiro, onde valor que se ganha é o mesmo que se gasta, não é algo desejável nem recomendável. Porque indivíduos e finanças devem almejar uma situação em que haja um desequilíbrio pendendo para o lado positivo, no caso onde sobra dinheiro. E sobra de dinheiro, pessoal, é extremamente desejável porque permite que as pessoas tenham reservas financeiras, o que é importante para períodos difíceis, e acumulem dinheiro para realizar sonhos e planos. Assim, investir num contexto de finanças significa empregar o dinheiro de forma a obter lucro. Uma outra forma de definir investimento é dizendo que se trata de um sacrifício do consumo no momento presente, na expectativa de que se tenha ainda mais dinheiro no futuro e, enfim, fazer o dinheiro crescer. As famílias de investimentos, quais são elas? Os investimentos são classificados em dois grupos, ou famílias que são de renda fixa e renda variável. Não esqueça disso, renda fixa e renda variável. Os investimentos de renda fixa têm como característica marcante a existência de juros. Qualquer investimento que expresse seu retorno na forma de juros é um investimento de renda fixa. Isso acontece porque investimentos de renda fixa são empréstimos e quem investe está emprestando dinheiro para alguém e empréstimos são remunerados através de juros. Os juros nos investimentos de renda fixa podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Se diz que um rendimento tem juros pré-fixados quando a taxa de juros é expressa nominalmente logo no começo da operação. Na hora do contrato já é informado geralmente qual é a taxa de juros. Nesse caso o juro é pré-fixado. Por exemplo, você contrata ou faz um investimento de renda fixa com um juro pré-fixado de 12,5 ao ano. Quando se fala que o investimento paga 12,5 ao ano, o retorno está definido numericamente de forma claríssima e o investidor sabe, desde o início da operação, o valor que irá investir, o que irá receber, aliás. Já quando o investimento é pós-fixado, a taxa ela é definida com base em alguma informação que está no futuro. E só se saberá quais são os juros efetivos no momento em que eles forem pagos. Por exemplo, quando o investimento paga juros vinculados à taxa Selic, que é a taxa de juros básicas da nossa economia brasileira, não sabemos de antemão qual será o retorno financeiro desse investimento. Temos que esperar até o final do prazo da operação para apurar a taxa Selic do período e só assim saberemos qual é o rendimento real desse investimento. Quando se fala de juros pós-fixados, cujo valor não é conhecido no momento presente e poderá ser maior ou menor no futuro, muitas pessoas questionam, mas se é assim que funciona, por que se chama de investimento de renda fixa? Quando se empresta dinheiro para alguém, se faz um acordo que pode ser contratual ou não, de que o devedor devolverá o dinheiro em alguma data acrescida de juros. Pode ser que o devedor não pague o empréstimo, o que é um risco da operação, mas assumindo que isso não aconteça, o credor receberá o valor emprestado mais os juros combinados e nem um centavo a mais. O credor sabe que sua renda é fixa no sentido de que ele receberá o valor emprestado mais os juros, isto é, o que foi o combinado. Porém, se os juros são pós-fixados, seu valor poderá oscilar no futuro. O valor financeiro, assim, não será fixo, mas a taxa de juros e as características da operação são fixas. Tá claro isso aí, pessoal? Bem, os investimentos de renda variável, vamos falar um pouquinho deles aqui.
são aqueles que não representam um empréstimo e sim a propriedade de algo. Quem investe em renda variável está comprando um determinado ativo na expectativa de que esse ativo se valorize e possa ser vendido com lucro no futuro ou que gere renda. Já vimos que na família da renda fixa os valores são limitados porque o investidor não tem como receber mais do que ele emprestou e os juros que foram combinados. Por outro lado, o investidor de renda fixa só perde dinheiro se o devedor deixar de pagar. Já nos investimentos de renda variável, não há esse limitador de ganhos. Quando o investidor adquire um ativo, nada impede, ao menos em teoria, que ele se valorize múltiplas vezes. Imóveis ou ações de empresas típicos de investimentos de renda variável podem se valorizar indefinitivamente. E por outro lado, pessoal, também podem se desvalorizar, e se o investidor tiver que se desfazer daquele investimento em um momento de baixa de preços, ele poderá ter um prejuízo. Então o investidor que tiver que se desfazer desse investimento em um momento de baixa de preços, certamente ele vai ter perdas financeiras que podem ser grandes. Falando um pouquinho aqui dos investimentos de renda variável mais populares, no Brasil, os investimentos de renda variáveis mais procurados são os imóveis e as ações de empresas de capital aberto que são negociadas na Bolsa de Valores. São ativos que não rendem juros. Os investidores ganham com a valorização dos ativos, podendo vendê-los com lucro ou com as rendas que eles geram, como aluguéis e dividendos. Bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre os riscos de investimentos. Os dois principais riscos de investimento são os riscos de mercado e o risco de perda. Risco de mercado é o risco associado à oscilação de preços dos ativos. Sob certas circunstâncias, um investimento pode sofrer desvalorização no mercado e se o investidor precisar resgatar aquele investimento, poderá acabar tendo um prejuízo. Já o risco de perda é, como o próprio nome sugere, o risco daquele investimento perder ou ficar perdido completamente quanto ao seu valor. Um exemplo de risco de perda é quando uma empresa de capital aberto vai à falência e suas ações passam a valer zero. Então o investidor, no caso, perde tudo, né? Na renda fixa, o valor de perda é chamado de risco de crédito, na renda fixa. E o risco de que o devedor simplesmente não pague, no caso ele deu calote e o investimento seja irremediavelmente perdido, né? Os investimentos de renda variável são mais sujeitos à volatilidade, à variação de preços e, consequentemente, aos riscos de mercado. O risco de desvalorização é grande, mas, por outro lado, há um potencial de valorização também igualmente grande. Já o risco de perda é presente, especialmente no caso de ações de empresas, e ocasionalmente uma empresa pode falir e o investidor, no caso, vai ficar a ver navios, né? Não há mais o que fazer, num caso desse. Na renda fixa, o risco de mercado é menor, tende a afetar apenas aqueles investidores que se desfazem de seus investimentos através do prazo de vencimento. Já o risco de perda ou de crédito costuma ser bastante baixo, no caso de investimentos feitos junto a instituições financeiras e ao governo. Nós também temos que fazer uma referência aqui aos títulos públicos federais. Eles contam com o aval do Tesouro Nacional e, por conta disso, a possibilidade de sofrer perda investindo nesse tipo de ativo é bastante remota. Investimentos feitos em instituições financeiras contam com garantias de valor limitado. Atualmente, depósitos em instituições financeiras do Brasil são garantidos até o valor de R$250 mil pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Por conta dessas características, os investimentos de renda variável são tratados de forma geral como investimentos de alto risco, mas de grande potencial de valorização. Mas, como foi dito já anteriormente, as perdas também são possibilidades maiores quando o alvo do investimento vem a falir ou ter grandes perdas, né, de valor no mercado. Já os investimentos de renda fixa são considerados investimentos de risco mais baixo, mas com potencial de ganhos mais limitados. Bem, analisando aqui os investimentos, existem inúmeras formas de se analisar,
de se analisar investimentos, mas a mais comum delas é analisar sobre a ótica da segurança, da liquidez e do retorno. A segurança representa o potencial de risco de um investimento. Investimentos menos arriscados são, por definição, mais seguros, e a liquidez é a capacidade de aquele investimento ser convertido rapidamente em dinheiro caso o investidor tenha o retorno, tenha necessidade, aliás, de recursos financeiros. O retorno é o lucro esperado daquele investimento. Uma característica interessante de todos os investimentos é que nunca se encontram esses três fatores presentes simultaneamente em altos níveis. É possível encontrar no máximo duas dessas características presentes em níveis altos. Por exemplo, caderneta de poupança é líquida e segura, mas tem retorno baixo. Então, toda vez que você investir na caderneta de poupança, se lembre que, apesar de ser um investimento bem mais seguro, tem retorno baixo. Ações na bolsa de valores têm alto potencial de retorno e alta liquidez, mas são arriscados. Imóveis podem ser seguros e ter bom potencial de valorização, mas não são líquidos. Ao tomar a decisão de investir, o investidor precisa saber quais são as características importantes para seus objetivos e de quais delas está disposto a abrir mão. Bem, pessoal, com essas explicações nós chegamos ao fim dessa aula. Pedimos a vocês que leiam o texto que vai estar disponível aí na plataforma para que vocês se aprofundem nesses conteúdos. Façam pesquisas também sobre os conceitos que foram apresentados nessa aula. E desejamos a vocês bons estudos e até a próxima aula, pessoal.